sua voz. As ovelhas do Senhor Jesus ouvem a voz de Jesus porque conhecem a voz do seu pastor, que é o Senhor Jesus. E esse conhecer, amados irmãos, jamais é mera constatação de fatos, mas, na verdade, as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz e conhecem a voz de Jesus, porque há uma relação com Jesus. Há uma confiança, há, na verdade, uma entrega esperançosa e obediente ao grande e sumo pastor, o Senhor Jesus. E quando há esta relação, todos os medos do seu coração, as desconfianças são vencidas quando ela ouve a voz de Jesus e está próximo do seu grande pastor. Não há, na verdade, maior privilégio do que este, de poder conhecer e ter o Senhor Jesus como nosso pastor e poder ouvir a sua voz. E a sua voz tira de nós todo e qualquer medo, e nós seguimos, e nós obedecemos, e nós estamos cada dia mais sensíveis à sua voz. Mas ainda, meus amados irmãos, ele vai dizer uma outra marca da ovelha de Jesus. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Que coisa maravilhosa! Ele não conhece apenas, ele não sabe apenas o nome das suas ovelhas, mas ele conhece as suas ovelhas porque ele se relaciona com elas. Jesus conhece cada um de nós como suas ovelhas. Ele sabe as nossas carências, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe aquilo que nós passamos, aquilo que nós necessitamos. Ele sabe tudo acerca das suas ovelhas. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas dores, e ele é aquele que consola, é aquele que cuida cada dia de uma forma especial das suas ovelhas. Meus amados irmãos, isto é uma grande bênção. É uma grande bênção poder ser conhecido pelo nosso sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ele conhece os irmãos e conhece cada uma das suas necessidades. Mas ele continua, ele vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz, as suas ovelhas são conhecidas por ele, e ele vai dizer ainda, e elas me seguem. Olha que maravilha! As ovelhas de Jesus seguem a Jesus. Não ao pastor humano que eu digo, não a outra pessoa, mas ela tem o seu coração voltado para o sumo pastor. Interessante que Jesus vai dizer que elas seguem, não apenas contemplam, mas imita o pastor e seguem o seu grande pastor, o Senhor Jesus. Seguir a Jesus, meus amados irmãos, é estar constantemente procurando imitá-lo, olhando para a sua vida, conhecendo-o melhor e cada dia dedicando as nossas vidas, nosso coração a Ele. Essa
é a única coisa que as ovelhas de Jesus devem realizar, devem fazer, seguir com todo o seu coração o seu grande e sumo pastor, o Senhor Jesus. Com esses atos, meus amados irmãos, as ovelhas de Jesus encontram pastos verdejantes. A palavra de Deus, lá no Salmo 23, vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor quando nós decidimos entregar a nossa vida a Ele e decidimos segui-lo, decidimos deixar ser guiado por Ele. E quando nós somos guiados pelo Senhor Jesus, nós encontramos pastos verdejantes, bênçãos para a nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa vida. Mas o Senhor Jesus continua nesse texto trazendo para nós mais algumas marcas das suas ovelhas. Então ele disse no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Mas no verso 28 ele vai dizer, e dou-lhes a vida eterna. Graças a Deus. E dou-lhes a vida eterna. Quando ele diz isso, ele está dizendo para nós de que ninguém consegue a vida eterna. É Ele que dá. A vida eterna é um dom dele. E não dá aos bons, aos religiosos, mas ele dá a vida eterna aos que o seguem, os que conhecem a sua voz, os que ouvem a sua voz. E não vem pela nossa virtude ou pela nossa perseverança. A vida eterna vem dele. Nós não nos salvamos, meus amados irmãos. Nós somos salvos por ele. Ele, meu amado irmão e irmã, ele é o sujeito da nossa salvação. Ele diz, e dou-lhes a vida eterna. Jesus é a vida e ele dá a vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas buscam inconscientemente e sem sucesso em seus descaminhos e na trilha dos seus pecados, a vida, a alegria, a abundância, mas acabam não descobrindo, porque esta vida está em Jesus. A vida eterna, a vida abundante está apenas em Jesus. E Ele dá esta vida aos seus. É uma dádiva que vem dele. É um presente que vem dele. E ele faz isto porque ele nos ama. Então, esta é uma marca das ovelhas de Jesus. Ela tem a vida eterna. Graças a Deus. E ele continua dizendo no verso 27,